E aí, pessoal, você já imaginou se você tivesse que escolher aquilo que é mais importante para a sua vida? Se você tivesse que agarrar tudo o que mais importa, o que é mais necessário, o que você agarraria? O que você pegaria? E o que você deixaria? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre mais uma petição da oração do Pai Nosso. Queremos falar sobre o pedido: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E nós queremos lembrar que a oração do Pai Nosso ela é dividida em alguns blocos. O primeiro bloco, que nós diz Pai Nosso que estás no céu, ou seja, essa confissão de fé de que Deus é o nosso Pai e Ele está conosco. O segundo bloco, então, são os pedidos referentes às coisas de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E depois vem o bloco dos pedidos relacionados ao comum, à vida comum diária, que é o pão nosso de cada dia. E na próxima lição nós vamos ver os 3 últimos pedidos que estão relacionados a como lidar neste mundo com a fé que nós temos, que tem a ver com as tentações, com o mal que está também à nossa volta. Hoje nós queremos falar sobre esse pedido do pão nosso de cada dia. Mas para isso eu gostaria que você fizesse um pequeno trabalho mental aí, já que nós não estamos em sala de aula. Coloque na sua mente, divida a sua mente, se você conseguir, e pense em tudo aquilo que você tem na vida, todas as suas coisas. Desde as coisas da sua casa, desde a sua família, coisas materiais, relacionamentos, amizades, coisas da escola, coisas que talvez você ganhou, coisas que você talvez até tenha comprado, adquirido. Pense em tudo que você tem. E também pense em tudo que você considera importante para viver. Se você fosse fazer uma lista de colocar tudo aquilo que você considera, disso aqui eu não consigo viver sem isso aqui. Como é que você colocaria isso na sua mente? Quais seriam as coisas? Eu te dou 10 segundos para pensar. Tempo esgotado! 10 segundos, conseguiu pensar em tudo que você tem, tudo que é importante? Agora, selecione 3 coisas. Se você tivesse que largar tudo e só ficar com 3 coisas, quais seriam as 3 coisas mais importantes? Não vale celular, hein? Celular não entra na lista. Quais seriam as 3 coisas mais importantes? Difícil? Complicado ou é fácil? Pois é. Este pedido, dá o pão nosso de cada dia, ele está relacionado àquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário para o sustento da nossa vida. Nem sempre Deus vai nos dar o que nós queremos, mas Ele sempre nos dará o que precisamos. E às vezes nós pedimos coisas a Deus que nós queremos, mas que nós não precisamos. E essa oração nos ensina a orar por aquilo que é necessário, por aquilo que é importante, por aquilo que traz sustento para a nossa vida de fato e de verdade. E a primeira coisa que nós vamos ver nesse sentido é a questão do pão. O que significa este pão nessa oração? Em primeiro lugar, é o pão físico, sim. Por falar nisso, qual é o tipo de pão que você gosta de comer? Há pessoas que gostam de comer pão francês, aquele pãozinho de padaria, com manteiga. Tem pessoas que gostam de comer pão integral, pão com grãos, aquele pão sovado, pão caseiro, que a oma faz bem gostoso assim. Tem pessoas que gostam de comer outros tipos de pães, pães de forma, pães fatiados, e assim por diante. Pão de queijo, pão com chimia, pão com geleia, pão com manteiga, pão com queijo e presunto, e daí por aí vai, tem hambúrguer e tudo mais, Cada um de nós gosta de comer um certo tipo de pão. E é sobre isso também que fala a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, aquilo que nos traz sustento. Mas existem outros 2 tipos de pães que estão relacionados a essa oração. O segundo tipo de pão é o pão sacramental.
que é a Santa Ceia. Exatamente, ali nós temos o pão vivo que desce do céu, que Jesus Cristo mesmo diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Isso está lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 5, Jesus diz, eu sou o pão, comam de mim. Então ali no sacramento da Santa Ceia, nós também estamos comendo, né? Nós estamos nos alimentando da presença real de Jesus Cristo que está entre nós, ali naquele elemento do pão que nós repartimos, que nós compartilhamos. E o terceiro tipo de pão é o pão espiritual da palavra de Deus. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então nós temos o alimento físico, o pão físico, cadê aqui, ó, este pão, né, que nós nos alimentamos. Nós temos o pão do sacramento e nós temos o pão da palavra de Deus, que é aquela que nós então lemos e nos alimentamos. Então nós nos alimentamos fisicamente, nós nos alimentamos da presença de Jesus Cristo e nós nos alimentamos da vontade de Jesus Cristo, que nós encontramos na palavra. Então quando nós pedimos nessa oração, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo por esses três tipos de pão. Nos sustente, ó Deus, fisicamente com aquilo que é necessário, nos sustente com a Tua presença e nos sustente, ó Senhor, também com a Tua palavra, né, que é a Bíblia Sagrada, ok? O segundo assunto dessa oração, pão nosso. Ou seja, não é o meu pão, assim como não é o meu Pai, é o Pai nosso, pão nosso. Então, quando a gente fala pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo não só para que a minha vida seja sustentada, mas nós estamos orando para que Deus sustente toda a humanidade, todas as pessoas, em suas necessidades básicas. Tá? Então o pão nosso de cada dia é um pedido, também uma oração na qual eu me comprometo. Eu me comprometo a ajudar as pessoas que têm fome, as pessoas que passam necessidade. Porque não tem lógica eu pedir, Senhor, dai-me o meu pão hoje, o meu sustento. Mas quando eu vejo alguém passar dificuldade ao meu lado, eu não estou nem aí. Então eu peço uma coisa, pão nosso, e aí de repente Deus manda lá na minha casa alguém que precisa do pão nosso. Que o pão dele, o meu pão também pode ser o pão do outro. Assim como na ceia nós compartilhamos e repartimos o pão, assim também nós precisamos compartilhar e repartir as nossas coisas com as pessoas que precisam. Isso significa amar o próximo, ajudar também as pessoas carentes que realmente necessitam de ajuda, do básico, né, da vida. Então o pão aqui representa as coisas básicas da vida, o sustento básico da vida, aquilo que mais importa. E somos chamados, através dessa oração, a nos dedicarmos, a nos colocarmos, a ajudarmos as pessoas em suas necessidades. Claro que há pessoas que não agradecem, não consideram, acham que o que eu conquistei é meu, eu trabalhei, então o pão é meu, né? Afinal fui eu que trabalhei, eu que suei, e aquilo que eu tenho é meu, não é de mais ninguém. Mas a pessoa cristã, a pessoa que entende o amor de Deus e a pessoa que ora o Pai Nosso, ela está dizendo, não, é Deus quem me deu, foi Deus quem me sustenta. E Deus se preocupa não só com minha vida, mas com a vida de todas as pessoas. Nem que para isso Deus me utilize para compartilhar o que eu tenho com aqueles que também não têm. E agora o terceiro ponto é pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Ou seja, essa oração mostra que nós dependemos de Deus todos os dias. Significa que todo dia nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar na palavra de Deus e buscar o sustento em Deus, o sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E existe uma história lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no livro de Êxodo, né, na qual narra a história deste povo andando no deserto. E aqui eu quero dar a primeira tarefa para vocês. Qual o texto bíblico em Êxodo, capítulo e versículos que contam a narração de que Deus alimentou o seu povo com pão, o pão que desce do céu? Beleza? Então, olhe lá e procure qual é. E aí você escreve no seu caderno lá qual é o texto bíblico de Êxodo.
Conta a história de que o povo estava com fome no deserto. Deus havia libertado eles do Egito e eles estavam indo para a terra prometida. Assim como Deus em Cristo nos libertou do pecado e estamos indo para a vida eterna. O povo estava andando no deserto e teve fome. E Deus mandou o pão, o maná, ou seja, o pão asmo, que é esse pão sem fermento e que as pessoas precisavam comer naquele dia. No dia seguinte já estragava. E todo dia Deus alimentava aquele povo. Isso significa que Deus cuida do seu povo todos os dias. Deus nos dá o necessário todos os dias. E todos os dias precisamos depender de Deus. Enviará quanto precisarem todos os dias. Nem mais e nem menos. Podem comer. Por isso que todos os dias somos convidados a fazer uma oração de mesa. Senhor, obrigado por esse alimento que nós temos em nossa mesa. Senhor, obrigado pelo trabalho que eu tenho. Senhor, obrigado pela família. Senhor, obrigado por esta casa. Senhor, obrigado pelo novo dia. E aconteceu também no Novo Testamento algo semelhante. Quando Jesus ele multiplica os pães. Segunda tarefa. Qual o texto do Novo Testamento que fala da multiplicação dos pães e peixes? Pesquise lá, procure, dá um jeito e descubra aí qual é o texto. Lá também fala de que uma criança, né, não é todos os evangelhos que falam, mas no evangelho de Lucas, uma dica, lá fala que o povo estava com fome, Jesus tinha feito muitos milagres e uma criança oferece pão e peixe para Jesus. E dali ele compartilha, ele distribui aquele pouco, nas mãos de Deus se torna muito. Olha só que legal. O pouco que temos nas mãos de Jesus se torna muito. E ali, então, Jesus também compartilha. E a igreja entendeu isso em Atos 2, por exemplo. Atos 2, 32, Atos 4, 34 e 35. Lá a gente vê essa referência da igreja compartilhando os seus bens. Os que tinham compartilhavam os seus bens com aqueles que não tinham. Né? E a Santa Ceia se tornou uma referência naquela época, porque era uma refeição que a igreja fazia junto. Sabe quem? Os ricos e os pobres sentados na mesma mesa. O patrão e o empregado sentados na mesma mesa. Homens e mulheres e crianças sentados na mesma mesa. E eles comiam um do outro. Você sabe aquelas festas de aniversário? Que cada um traz um traz refrigerante, outro traz a comida, outro traz salgado. Sabe aquelas festas de encerramento de grupos que a gente faz, como no ensino confirmatório, quando nós encerramos? Cada um traz uma coisa. Assim era a Santa Ceia. Um trazia o pão, o outro trazia o suco de uva, alguns traziam outra frutas, e o pessoal comia tudo junto. Cada um compartilhava o que tinha. Mais uma referência aí à Santa Ceia. Então olha só que interessante. Era compartilhado o alimento físico, era compartilhada a presença de Cristo e era compartilhada a palavra de Deus. E aqui, essa oração então nos leva a essa ideia de compartilhar o pão nosso. Pão nosso, que é o meu, que é o teu, que é o nosso, dá-nos hoje, a cada dia, e dá-nos hoje. Ou significa, eu dependo de Deus hoje, amanhã, depois amanhã e assim por diante. Então, quando nós oramos por essas coisas básicas, estamos agradecendo o cuidado diário. Todos os dias, precisamos confiar na bondade de Deus, confiar na presença de Deus e confiar na palavra de Deus, que é o que nos sustenta, o que nos alimenta. Alimenta o corpo, alimenta a fé, alimenta a alma. Ok? Então esses 3 pontos são importantes até aqui. E nesse sentido, 3 também são os pecados que nós podemos cometer quando não levamos a sério esta oração. E o primeiro pecado é o desejo de ter e de não ser. Eu me preocupo mais em ter coisas do que ser uma pessoa que faz o que Deus deseja. Então é o erro do ter, né? Eu quero ter, e ter muito, e ter mais, e ter coisas que talvez eu não preciso. Posso desejar, mas não preciso. E o problema não é ter coisas. O problema é quando a minha vida depende destas coisas. E eu confio a minha vida nos bens, ao ponto de que o que mais importa para a minha vida acaba ficando de lado. Eu coloco, às vezes, a família de lado, em busca de coisas. Eu coloco a igreja de lado,
em busca de coisas. Eu coloco os estudos de lado para ter e ser cada vez mais. E a palavra diz que isso não ajuda em nada, só traz preocupação e que Deus pode amanhã tirar a minha vida. E o que adiantou? Ninguém vai levar no caixão tudo que adquiriu. Então esse é o grande pecado, quando eu creio que a minha vida depende dos bens, e de bens supérfluos, desnecessários, né? Hoje se fala assim, eu não ia conseguir viver sem internet. Tá bom, a internet é importante, mas dizer que não consegue viver sem internet, sem celular, há mais de 2000 anos o ser humano viveu sem isso, agora ninguém consegue viver. Estão percebendo? Quando a gente crê que a gente vai deixar de viver, de ser feliz por causa de coisas, é porque nós estamos invertendo a ordem. Estamos confiando mais nas coisas do que em Deus que nos sustenta. Estamos querendo mais ter do que ser o que Deus quer que eu seja. Então esse é o primeiro pecado. Nem tudo o que eu quero Deus vai me dar, mas tudo o que eu preciso Ele não vai deixar de me dar, porque Ele sabe que é importante. A pergunta é se estamos pedindo por aquilo que é importante e necessário ou por aquilo que eu quero e desejo que nem é tão importante assim. Se colocar na balança de novo, agarrar tudo que eu quero, o que de fato eu iria agarrar? O que me faz ser feliz? Essa é uma pergunta importante, ok? Já o segundo pecado tem a ver com a questão da injustiça, ou seja, com querer ter o do outro, ou não fazer o bem ao outro que precisa. É quando eu me isento da responsabilidade social de ajudar quem precisa, ou quando eu quero possuir o que é do outro, né? Que é a questão do roubo, que é a questão do furto, que é a questão do assalto, né? Ou seja, quando eu caio nesse tipo de vida, achar que aquilo que o outro tem é importante para mim e eu pego do outro, né? É a questão do mandamento, né? Não furtarás, que você já deve ter ouvido no ano passado. Então, um problema é quando eu dependo da minha vida de bens. O outro pecado é quando eu acho que aquilo que é do outro também deve ser para mim. Ou quando eu peço emprestado e não devolvo, ou devolvo em mal condição de uso e digo, estragou, fazer o quê? Você tem dinheiro, você compra outro. Não, nós temos que ter uma vida correta, uma vida justa, uma vida certa, né? Então, um pecado é confiar minha vida em bens. Outro pecado é roubar o que é do outro. Ou me isentar da responsabilidade que eu tenho também por aqueles que passam necessidades. E aqui também nós temos que lembrar, né, que às vezes a gente fala lá dos corruptos, né? Corrupção, lá dos políticos, mas quantas vezes nós fazemos coisas que não devemos? Usufruímos de coisas que não são nossas. Achamos que é nosso, mas não é nosso, né? Fraude, sonegação de imposto, né? A gente diz, ninguém está vendo, pode fazer, não tem problema. Isso, na verdade, é uma injustiça. Eu estou usufruindo de coisas que não são minhas. Eu estou me aproveitando de situações que eu não deveria estar me aproveitando. Então não adianta dizer que só os grandes lá em cima, os políticos, estão cometendo errado, se eu também cometo. Estão percebendo como rapidamente nós podemos cair nesse problema, né? Então quando a gente diz, Pai Nosso que está no céu, né? Dá o pão nosso de cada dia, o sustento, ou seja, também me ajude a ser uma pessoa coerente e de que eu não use da boa vontade do outro para me beneficiar. Esse é o grande ensinamento. Que eu não faça uso das coisas do outro para me beneficiar. Isso é roubar. Roubar o que é do outro, roubar a oportunidade do outro, roubar os sentimentos do outro. Isso também não é legal. Deus, Ele quer nos sustentar, né? Se a gente dá um jeitinho para ter o que eu não preciso, isso não é legal. O terceiro pecado, então, é a questão de ter mais do que é necessário. Então, uma coisa é ter o que eu não preciso e confiar a minha vida em coisas de que não vão me sustentar, né? A segunda coisa é pegar o que é do outro ou não compartilhar o que eu tenho com quem precisa. E o terceiro pecado, então, é depender ou querer sempre ter mais do que eu já tenho. É o acúmulo, né? Então não é ter muitas coisas diferentes, mas é ter sempre mais e mais. Acumular riquezas, acumular pão, né? Podemos dizer assim. Ele diz o pão nosso de cada dia.
E isso significa, hoje eu dependo de Deus, amanhã eu dependo de Deus, hoje eu ganho isso, amanhã aquilo. Não precisamos acumular, ter um monte de pão em casa para dizer, veja, agora eu estou bem, aguenta até o final do ano. Não, cada dia tem o seu dia. Então essa oração nos ensina a sermos pessoas justas, corretas, a orar por aquilo que é necessário e a fazer da nossa vida uma vida mais leve, mais tranquila, baseada naquilo que de fato faz a diferença. Então, esta é o pedido da oração do Pai Nosso, que tem a ver com o dia a dia da nossa vida. Viver cada dia na dependência de Deus e buscando aquilo que mais importa, colocando aquilo que mais importa em primeiro lugar e depois as demais coisas. Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentar. O grande problema é que às vezes nós buscamos primeiro as demais coisas e depois queremos que Deus acrescente o que é importante. Aí não vai ter espaço para isso também. Nesse sentido, eu gostaria que você assistisse agora um vídeo, um pequeno vídeo, que fala sobre essa questão de o que é prioridade. O Pai Nosso nos ensina a orar por aquilo que é prioridade, por aquilo que é essencial. Assista o vídeo e depois nós conversamos mais um pouco. E aí, queridos, olha só, nós vamos começar a dinâmica. Eu vou usar esse copo. Esse copo que eu estou segurando nas minhas mãos aqui, esse copo aqui, ele representa a minha vida. Amém? Ele representa a minha vida. Então, a minha vida Deus criou assim, limpo, transparente. E eu tenho a oportunidade de colocar o que eu quero dentro da minha vida. Amém? Amém. Olha só. E a minha vida, ela só vai até aqui em cima. Eu não posso passar da tampa do copo. Olha bem. E aqui nesse outro copo, eu tenho a minha vida cheio. Esse arroz que está nesse copo representa minhas vontades. Representa aquilo que é importante para mim e que eu transformei em prioridade. E acabam tomando um bom espaço da minha vida. E agora Deus sonha comigo. E essas bolinhas que eu tenho na mão, aquelas bolinhas de borracha, elas vão representar prioridades de Deus. Amém? Amém? E Deus sonha com algumas prioridades na minha vida. E cabe na minha vida, tem espaço. E Deus sonha de novo com outras. Deus fala assim: filho, eu tenho algo para ti grande. E Ele coloca algumas prioridades. Cabe, porque eu tenho vontade, tenho prioridade, está cabendo. E Deus, Ele coloca assim: agora eu tenho um sonho para te dar. Cabe? Passou da minha vida? Não, está ali. Cabe na minha vida ainda, né? Não pode passar da tampa do copo. Aí Deus, filho, eu tenho algo para te dar no ano de 2019. E Ele dá. Olha só, cabe mais aqui? Aí Deus fala assim: filho, eu vou te dar a salvação. Esse aqui representa a salvação. E aí Ele vai colocar na minha... Ele oferece para mim, só que eu estou com a minha vida cheia de vontades, de desejos, algumas prioridades de Deus, mas não cabe. Aí eu acabo perdendo algumas coisas. Por quê? Eu até cabe dentro do copo aqui da minha vida, minhas vontades, meus desejos, algumas coisas que Deus sonha para mim, mas quando a salvação, o reino em primeiro lugar, acaba ficando de fora. E agora, pastor? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar diante de Deus, assim, deixar minhas vontades, deixar meus desejos, segura para mim aqui, Wesley, e me esvaziar, literalmente me esvaziar. E aí Deus começa a colocar primeiro as prioridades dele na minha vida. Os sonhos dele na minha vida, os desejos dele na sua vida, os planos dele na sua vida, aquilo que ele sonhou para 2019 agora na sua vida. E ele fala assim: filho, eu tenho mais, eu tenho a salvação para te dar. E aí você coloca. Você está cheio de prioridade de Deus, cheio da prioridade de Deus. Só que ele fala em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino dos céus, as prioridades do reino. E aí agora ele começa a acrescentar as demais coisas, né? Lembra que não pode passar da tampa do copo. As tuas vontades são acrescentadas, porque você buscou primeiro o reino. Olha, coube? Olha aí, querido.
Quando você coloca primeiro prioridades de Deus na sua vida, as demais coisas são acrescentadas. E aí, o que você achou? Não é isso mesmo? Às vezes nós nos preocupamos com um monte de detalhes, um monte de coisinhas que não vão ajudar. Vamos nos preocupar com aquilo que mais importa, né? E existe um outro pecado que eu não mencionei. Ele poderia entrar como o quarto, mas eu vejo ele como o pecado dos pecados, que é a ingratidão. Quando nós não conseguimos agradecer a Deus por aquilo que é mais essencial, por aquilo que é mais importante, então não adianta Deus nos dar tudo o que Ele quer. Nós sempre vamos achar que é insuficiente. A gratidão nos ajuda a considerar que aquilo que Deus me dá é suficiente para a minha vida. E se é suficiente, eu posso ser feliz com o pouco que tenho. Não preciso ter mais para ser feliz. A nossa felicidade está em Deus, que nos dá a cada dia, hoje e sempre, o pão nosso, ou seja, o sustento diário. Que Deus abençoe a sua vida, faça as atividades, essas tarefas também que eu dei no vídeo, para que você possa também aprender um pouco mais sobre esse texto. E tem uma última tarefa que eu gostaria de dar para vocês. E a tarefa é a seguinte: leiam Mateus 25, 35 a 46 e façam um pequeno resumo e digam o que esse texto quer nos ensinar. Para você, o que esse texto quer nos ensinar? Mateus 25, 35 até 46. E essas são as atividades, esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço, gente, até mais.